Em 12 de setembro de 2025, astrônomos detectaram algo que destruiu tudo. Expectativa que eles tinham sobre como o universo se comporta. Um objeto colossal, irrompendo da escuridão das profundezas. Espaço com uma cauda que se estende por todo o céu, 5 vezes mais largo que a lua cheia. Tão enorme que até mesmo amadores, astrônomos com telescópios de quintal, podia ver. Em poucas horas confirmou que este não era um cometa comum. Era algo muito maior, muito mais brilhante e muito mais estranho do que qualquer coisa que já vimos, já gravado. Oficialmente catalogado como C-2025 R2, agora simplesmente chamada SWAN. Mas o momento foi isso que realmente paralisou os cientistas. Descrença porque outro objeto, o já infame Tracing Atlas também era, vindo em direção ao Sol correndo direção exatamente oposta à do céu. Ambos estão prestes a atingir o ponto de maior aproximação ao Sol dentro do mesmo período de 10 dias. Janela. Ambas escondidas pelo brilho do Sol durante seu momento mais crítico e ambos exibindo anomalias que desafiam as leis da natureza. As probabilidades de tal, ocorrendo uma dupla entrada cósmica por acaso, são tão ínfimas que os cientistas pararam de chamar isso de coincidência e começou a sussurrar missão de palavras. Se um objeto interestelar já era estranho o suficiente e então veio a chegada de um segundo alvo 100 vezes maior. O mesmo corredor solar sugere que talvez não presenciar acidentes astronômicos em todos. Podemos estar assistindo a uma operação. À medida que os dados chegavam em grande quantidade, o que primeiro chamou a atenção foi o que mais impressionava no SWN não era apenas seu tamanho, mas também sua comportamento. Ao contrário dos cometas típicos que dispersaram a luz em padrões previsíveis, as propriedades refletoras do SWN mostraram assinaturas metálicas, toques de níquel e cobalto, os mesmos materiais que nós humanos usamos, forjar ligas duráveis e proteger contra a corrosão. Alguns pesquisadores começaram a chamá-la de fortaleza, porque, enquanto a maioria dos cometas se desintegra sob o estresse do Sol, este parecia protegido blindado, mantendo até mesmo uma curva de brilho muito além do que é natural. Gelo e poeira poderiam explicar. E isso, cauda que já é recordista em comprimento. Não se comportou como vapor caótico, mas pulsava com mudanças rítmicas sutis, como se microimpulsos controlados estivessem guiando seu movimento. Imagine assistir a tanques do tamanho de arranha-céus flutuam por espaço envolto em uma auréola cintilante que pode não ser apenas gás, mas um escudo eletromagnético desviando a fúria dos ventos solares. Essa é a imagem. Os cientistas estão agora a debater-se com isto. Mas, ainda mais perturbador do que a sua escala, seu momento, porque enquanto Swan surge como uma fortaleza, sua contraparte menor, 3D Atlas se comporta como um drone, ágil, errático com estranhas explosões de aceleração e mudanças na cor da cauda que nenhum processo natural consegue explicar completamente. Juntos eles não parecem aleatórios, visitantes, eles parecem pedaços do mesmo quebra-cabeça, duas partes de um sistema, convergindo para o Sol ao mesmo tempo, escondido de nós justamente nos dias em que seu verdadeiro propósito poderá ser revelado. Quando os astrônomos calculam a chegada, vetores de SWN e Atlas em uma estrela. Ao mapear surge algo extraordinário. Cisne vem de Aquário, Atlas de Sagitário. Duas origens separadas por mais de um quarto de todo, esfera celeste. No entanto, apesar de ângulos de abordagem radicalmente diferentes, ambos atravessam para o solar interior, sistema com quase a mesma energia solar, distância atingindo o periélio dentro, com apenas 3 dias de diferença. Estatisticamente, esse tipo de sincronia é impossível. Cometas aleatórios espalham seus chegadas ao longo de décadas, às vezes, séculos, mas nunca assim. E então, vem o apagão. De 8 de outubro até 18 de outubro, o brilho do Sol nos cega. Telescópios criando uma janela onde nem SW nem Atlas podem ser diretamente observados. O resultado, o mais próximo deles, aproximação ao Sol e um ao outro, acontece exatamente no momento em que a Terra, os instrumentos não conseguem enxergar. Para muitos, isso parece menos uma coincidência e mais como coordenação, como se fossem deles. Os caminhos foram deliberadamente projetados para encontrar-se sob a proteção da luz solar. Interferência. Pense nisso. 2. Anomalias chegando juntas, sincronização. Seu encontro em um único lugar e tempo que não podemos observar. Em órbita. Dinâmica, os astrônomos chamam isso de corredor, uma estreita janela de espaço e momento em que dois objetos se alinham de uma certa maneira, que desafia a aleatoriedade. E isto, corredor, seja por acaso ou por... O projeto forçou o científico, comunidade, para confrontar uma possibilidade. Tem evitado isso há muito tempo. E se eles não forem apenas de passagem, mas convergindo para um propósito? Embora a mecânica orbital levante questões, os dados energéticos são alarmantes. A Atlas já chocaram os pesquisadores com explosões de aceleração que imita propulsores. Manobras. Cada pulso que requer a produção de 10 usinas nucleares para explicar, mas Swan faz até mesmo esse olhar parecer melhor. Trivial devido à sua energia implícita. Os níveis são da ordem de 10.000 gigawatts, mais do que toda a rede elétrica de Terra.
Nenhum núcleo de cometa natural pode produzir tal produção bruta. Seu reflexo, metais seu halo persistente e seus pulsos rítmicos sugerem que não há liberação de gases, mas controle, como uma máquina que usa plasma. Explode para se autoguiar. A ideia de propulsão projetada antes descartada como a ficção científica agora está silenciosamente circulando entre astrônomos que não podem, não ignore mais os números. E então, há a questão da sincronização dos pulsos, eles mesmos, regulares o suficiente para se assemelharem a um sinal padronizado o suficiente para sugerir algo, comunicação e tão consistente que alguns dizem que esse W não é uma fortaleza, mas um farol. Se Atlas for um drone, manobrando e ajustando depois Swan. Pode ser a nave-mãe, uma nave colossal. Estrutura projetada para sobreviver milênios, no espaço chegando agora não por acaso, mas por ciclo, com um período orbital de... Ao longo de mais de 22 mil anos, Swan poderia ter... Passou por aqui muito antes de ser registrado. História talvez até mesmo durante o último gelo. Idade deixando vestígios que nossos ancestrais podem ter sido lembrados como mitos, entalhes ou avisos. E agora é de volta alinhado mais uma vez com outro. Anomalia como que para nos lembrar que somos... Não é a única inteligência que molda o céu. Justo quando a curiosidade do mundo atingiu, em seu auge o silêncio se instalou. NASA, ESA e outras agências restringiram silenciosamente divulgações de dados, suspensão de alta resolução, imediamento e rastreamento por radar durante nos mesmos dias em que os dois objetos estariam mais próximo do Sol. Oficialmente, este era explicado como tempo de inatividade da conjunção solar, uma medida de segurança padrão. Mas por trás, as cenas vazamentos revelaram que as ordens foram explícitas. Evite declarações públicas, negar solicitações de dados brutos e redirecionar propostas para observações alternativas. O apagão não foi apenas natural, foi imposto. E, no entanto, o silêncio de as instituições apenas amplificaram as vozes de astrônomos independentes que se mobilizaram em fóruns e redes privadas para mantenham seus telescópios apontados para o céu. Grupos como a Barrow Tracker, coletivo na Espanha, e Bill Gates, teve início a rede de telescópios distribuídos, compartilhando dados desesperados para capturar até mesmo fragmentos de informação que os governos se recusaram a liberar. Isso, a resistência popular alimentou especulação de que algo extraordinário está acontecendo nos bastidores. Algo que as agências não querem público para ver. Porque se Swan e Atlas estão convergindo para um propósito, então a verdadeira questão não é apenas o que eles são, mas por que eles estão aqui agora e se o deles. O encontro foi arquitetado depois a humanidade. Já tropeçou no meio de uma missão para a qual nunca deveríamos ter ido. Testemunha. À medida que os telescópios acompanhavam 3 Atlas, algo incomum surgiu. Sua cauda não estava apenas brilhando, estava mudando de uma maneira que parecia deliberada. Ao longo de algumas semanas foram registradas 3 acelerações repentinas, cada uma delas brusca e inesperada, espaçadas quase como um relógio, e cada uma coincidindo com uma estranha mudança de cor na cauda. Num instante o brilho ficava vermelho. No seguinte mudava para neutro para depois voltar ao normal rapidamente, como se um mecanismo invisível estivesse ajustando sua propulsão. A liberação natural de gases por cometas ocorre gradualmente impulsionada pelo calor do Sol. Mas o que o Atlas demonstrou foi abrupto, rítmico e controlado. As estimativas de energia sugeriram que a potência necessária para cada impulso era equivalente à de 10 usinas nucleares operando em plena capacidade. Para um pedaço de gelo e poeira, isso deveria ser impossível. Para uma máquina, faria sentido. Enquanto isso, a estrutura gigantesca de SW espelhava esse comportamento em uma escala ainda maior. Sua cauda gigantesca não era caótica, mas pulsava com microexplosões que a impulsionavam sutilmente como correções de curso feitas com precisão. Ambos os objetos, um pequeno e ágil, o outro vasto e imparável, pareciam estar manobrando dentro do sistema solar, não como andarilhos, mas como participantes de um plano. E a parte arrepiante era esta. Seus impulsos não eram aleatórios, pareciam sincronizados. A dinâmica orbital é a única coisa em que os astrônomos confiam para revelar a verdade. Mas neste caso a verdade é perturbadora. Os cometas Swan e Atlas, embora vindos de direções completamente diferentes na galáxia, alinharam-se para ocupar o mesmo estreito corredor de espaço e tempo. Seus pontos de periélio, os momentos em que estavam mais próximos do Sol, acabaram ficando a apenas 50 milhões de quilômetros de distância um do outro, uma distância menor que a distância entre a Terra e Marte. A coincidência de seus horários foi de apenas 3 dias, e tudo isso ocorreu exatamente durante o período de apagão solar, quando os telescópios terrestres estavam ofuscados pelo brilho. Para os observadores de cometas acostumados a séculos de dados, isso é inédito. Normalmente, visitantes interestelares aparecem esporadicamente, às vezes com décadas de intervalo, suas órbitas espalhadas pelo tempo e espaço. Mas aqui temos 2 anomalias cruzando o mesmo corredor
em sincronia como se ambas fossem guiadas por um cronograma, um relógio marcando o tempo em uma escala além da compreensão humana. É como se o Sol não fosse apenas um centro gravitacional, mas um ponto de encontro, um ponto de convergência para missões que estamos apenas começando a perceber. Quando o acaso falha, o planejamento surge como a única explicação possível. E agora até mesmo as vozes mais cautelosas da astronomia admitem isso parece ter sido planejado. Quando os cientistas compararam a produção de energia dos dois objetos, a descrença transformou-se em pavor. O Atlas, com seus impulsos repentinos, irradiou rajadas equivalentes a 10 gigawatts, energia suficiente para abastecer grandes cidades. Mas a luminosidade sustentada de S implicava uma produção de energia de 10.000 gigawatts, mais do que toda a Terra gera. Essa escala de energia não pode ser conciliada com processos naturais. Cometas sublimam gelo. Asteroides refletem a luz solar, mas nada sustenta uma potência tão estável e imensa sem colapsar. Teorias começaram a surgir. Estaria esse coletando energia solar usando o próprio Sol como uma colossal estação de recarga? Teria seu enorme casco metálico sido projetado para capturar radiação e convertê-la em propulsão? Alguns pesquisadores marginais chegaram a argumentar que não se tratava de um cometa, mas sim de uma estrutura semelhante a uma fortaleza. Sua vasta cauda brilhante seria um subproduto de um escudo de plasma. A possibilidade mais intrigante, porém, é que sua energia não fosse para viagens, mas sim para comunicação. Um farol transmitindo não para a Terra, mas para algum lugar muito além. Suas emissões pulsantes carregariam dados através do vazio. Se isso for verdade, então esse W não está apenas visitando, está fazendo reportagens, e nós não somos o público-alvo. À medida que ambos os objetos se aproximavam do periélio, as instituições nas quais confiamos para obter informações confiáveis começaram a se calar. A NASA, a ESA e a ISR o reduziram às atualizações, restringiram os dados em tempo real e negaram solicitações de acesso às observações brutas na internet. Informações que antes eram públicas de repente se tornaram confidenciais. Quando questionados, os funcionários alegaram revisão interna e tempo de inatividade da conjunção, mas nos bastidores astrônomos sussurravam sobre ordens explícitas para manter silêncio. Pedidos de acesso à informação. FO1. Retornaram documentos com muitas partes censuradas e vazamentos de dados da equipe do observatório sugeriram que pesquisadores foram realocados, equipes dissolvidas e transmissões do telescópio restringidas. Não se tratava do silêncio habitual da ciência cautelosa, era um apagão de intenções. Ao mesmo tempo, astrônomos independentes preencheram o vácuo, mobilizando redes de telescópios amadores, satélites reaproveitados e canais de dados criptografados para rastrear o que os governos se recusavam a compartilhar. Quanto mais silêncio vinha das autoridades, mais altos se tornavam os sussurros. Algo extraordinário estava acontecendo. Algo tão revolucionário que o silêncio se tornara uma forma de controle. Porque quando as descobertas ameaçam não apenas a ciência, mas também o poder, a verdade nunca é negada. Ela é ocultada. E neste caso, esse silêncio pode ser a evidência mais aterradora de todas. À medida que esse W e Atlas se aproximavam do ponto de maior proximidade, os cientistas começaram a revisitar registros antigos não por desespero, mas porque o período orbital de esse WN sugeria algo impressionante. A cada 22.554 anos, esse objeto retornava, o que significava que sua última aparição coincidia quase perfeitamente com o fim da última era glacial. Sítios arqueológicos como Göbekli, na Turquia, ganharam repentinamente nova relevância, pois entre suas antigas gravuras em pedra encontram-se representações de eventos celestes espirais e símbolos que alguns pesquisadores acreditam poder representar cometas de longo período cruzando os céus pré-históricos. Imagine as primeiras civilizações da humanidade observando uma fortaleza brilhante do tamanho de um pequeno mundo dominar os céus, deixando impressões tão poderosas que se tornaram mitos gravados em pedra por gerações. Será que o Sol já esteve aqui antes testemunhado por olhos ancestrais, sua chegada registrada como avisos, profecias ou iconografia religiosa? Se esse ciclo se repete desde antes da memória humana, então talvez o que estejamos vendo agora não seja apenas astronomia, mas o retorno de algo que nossos ancestrais temeram o suficiente para imortalizar. Por trás dos comunicados de imprensa impecáveis e das declarações científicas cautelosas, operações silenciosas se desenrolavam nas sombras. Fontes sussurravam sobre uma sonda secreta lançada de uma plataforma orbital clandestina,
uma missão projetada para testar a verdadeira natureza do Swan. A sonda estava equipada com scanners de partículas avançados projetados para penetrar a cauda cegante e capturar dados estruturais de alta resolução. Ela nunca chegou lá. A pouco mais de 1 milhão de quilômetros do alvo, seu sinal foi abruptamente interrompido. Por um instante, os analistas acreditaram que se tratava de uma falha no sistema. Mas então surgiu a imagem final, um reflexo, um eco fractal da própria sonda, como se a SWN a tivesse escaneado de volta em perfeita imitação. Momentos depois, a transmissão silenciou completamente. Os engenheiros que analisaram os dados chamaram-lhe uma parede de energia, um campo em forma de treliça, semelhante a uma gaiola de Faraday concebido não só para proteger, mas também para repelir intrusões. Se isso for verdade, então esse W não está apenas de passagem. Está sendo defendido monitorando ativamente e neutralizando qualquer coisa que se aproxime demais. As implicações são assustadoras. Não só é enorme, como também está ciente disso. Dados espectroscópicos da Webb adicionaram mais uma camada de mistério. Em vez da mistura usual de gelo-poeira e silicatos esperada de cometas, o espectro de SWN revelou traços de moléculas orgânicas complexas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos tão refinados e estruturados que alguns cientistas argumentaram que pareciam ter sido projetados. Esses são os blocos de construção da vida, precursores de aminoácidos, as próprias sementes das quais a biologia pode emergir. Ao contrário das misturas desordenadas e caóticas encontradas em cometas primitivos, os compostos orgânicos de SWN eram puros alinhados quase perfeitos demais. Alguns começaram a teorizar que SWN poderia não ser simplesmente uma máquina, mas um veículo, uma nave semente projetada para transportar e talvez distribuir vida por sistemas estelares. Se Atlas fosse um drone ágil e ativo e Swan uma fortaleza maciça e blindada, então juntos eles poderiam representar diferentes estágios de uma missão muito mais antiga. Observação, proteção e talvez colonização. E se isso for verdade, então a posição da Terra nessa história pode não ser mera coincidência. Podemos ser o próximo passo em um plano que nos antecede em dezenas de milhares de anos. À medida que o período de escuridão se prolongava, observadores independentes notaram um detalhe que poucos ousavam mencionar em voz alta. As trajetórias de Atlas e SWN não estavam convergindo por mera coincidência. Pareciam estar se alinhando em direção à mesma região do espaço, um corredor que as aproximava uma da outra perto do Sol. Para objetos naturais, tal precisão seria absurda. Mas aqui, a dança orbital parecia intencional, como duas naves chegando a um porto para um encontro. Alguns teóricos argumentaram que isso poderia ser um evento de reabastecimento com o Sol, atuando como um nó de energia onde ambos os objetos recarregam. Outros propuseram que se tratava de uma auditoria, uma verificação de sistemas na qual Atlas entregava os dados coletados durante sua passagem, enquanto Swan servia como arquivo ou transmissor para algo mais distante. A ideia mais perturbadora, no entanto, era que aquele encontro não era deles, mas nosso, que a humanidade, com seus instrumentos finalmente avançados o suficiente para observar, havia se tornado parte do plano. Porque se eles haviam passado despercebidos por milênios, por que agora se alinhavam tão claramente, tão visivelmente, e num momento em que éramos capazes de observar, talvez o verdadeiro encontro não fosse entre eles, mas entre eles e nós. À medida que os instrumentos do Webb continuavam a focar em SW, os cientistas descobriram algo tão inesperado que os relatórios iniciais foram quase ignorados. O objeto não estava apenas refletindo a luz solar. Ele emitia radiação em uma faixa de frequência quase silenciosa no universo natural, em algum lugar entre os raios X suaves e a radiação gama. Cometas e asteroides naturais não geram emissões estruturadas nessa faixa. No entanto, o SWN pulsava com precisão como se estivesse enviando intervalos codificados. Os pulsos sobrecarregaram detectores terrestres menores, chegando a causar cegueira temporária nos sensores de um protótipo de conjunto de telescópios na Austrália. Alguns engenheiros descreveram o efeito como interferência deliberada, o tipo de tecnologia que poderia cegar sensores adversários. Pela primeira vez começaram a surgir rumores de hostilidade. Aquilo não era apenas uma fortaleza. Pode ser estratégico, projetado para controlar o que podia ou não vê-lo. Se o Muamua era silencioso, enigmático e evasivo, Swan era o oposto. Barulhento, imponente e disruptivo, dobrando não apenas o ambiente ao seu redor, mas também nossos instrumentos à sua vontade. Então veio o sinal.
Rastreadores de satélites amadores relataram uma explosão de energia originada da ECWN e apontando não para a Terra, mas para a Lua. O pacote de ondas não era simples. Era estratificado, estruturado em amplitude, frequência, polarização e tons harmônicos. Linguistas matemáticos e criptógrafos se mobilizaram para decifrar o que parecia menos com linguagem e mais com código executável, um conjunto de instruções. Quando a rede de espaço profundo da NASA triangulou a explosão, confirmou seu destino. Uma região específica da superfície lunar conhecida por seu denso mas com anomalias gravitacionais sob a crosta. Por décadas, esses locais foram um mistério, concentrações de massa incomumente pesadas que nenhuma teoria geológica explicava completamente. Agora, a possibilidade era arrepiante. E se o Observatório Star Wars não estivesse apenas observando, e se estivesse ativando algo enterrado sob a Lua, algo adormecido aguardando o sinal certo? Se isso for verdade, então a Lua, por muito tempo considerada a silenciosa companheira da Terra, pode na verdade ser parte de um sistema que nunca compreendemos. Durante a passagem do SWAN, estações de monitoramento globais começaram a detectar anomalias não no céu, mas na própria Terra. Magnetômetros em todos os continentes registraram pulsos síncronos a cada 43 segundos, coincidindo perfeitamente com os ciclos de emissão do SWAN. Sismógrafos na Antártica, América do Sul e Ásia registraram vibrações de frequência ultrabaixa que não puderam ser atribuídas à atividade tectônica. Ainda mais perturbador, populações inteiras de animais migratórios, aves, baleias e insetos alteraram seus padrões de navegação em uníssono, como se respondessem a uma bússola invisível que subitamente se invertera. A própria Terra parecia estar ressoando, como se lembrasse de algo que havia esquecido uma memória enterrada profundamente em sua crosta. Os cientistas debateram se essas eram coincidências, artefatos de tempestades solares ou ligações ocultas com a presença do ECWN. Mas para aqueles que observavam atentamente a mensagem era clara. Isso não era mais um evento cósmico acontecendo lá fora. Tinha chegado até nós, vibrando através do nosso planeta, alterando os próprios sistemas que pensávamos serem independentes das estrelas. A essa altura, astrônomos e teóricos já começavam a construir uma narrativa assustadora demais para ser dita em voz alta. E se o Mu'amua, aquele primeiro visitante misterioso em 2017, fosse a chave, uma sonda silenciosa enviada para testar se a humanidade estava preparada, uma fechadura à espera do gatilho certo? E se juntos, Atlas e ECW representassem a chave, o drone, e a fortaleza, o mensageiro e o guardião, um pequeno ágil manobrável coletando dados, o outro vasto blindado carregando a energia e a autoridade para desbloquear algo mais antigo, algo maior. Apoiando essa ideia, havia uma coincidência perturbadora. Durante um dos pulsos mais fortes de SWAN, ambas as naves Voyager saíram brevemente do protocolo, transmitindo rajadas de dados que os analistas ainda não decodificaram, como se algo dentro delas, adormecido por décadas, tivesse despertado. Se isso for verdade, então a chegada de SWAN não é o início de uma história. É a continuação de uma que começou muito antes de nós, com ciclos inscritos na própria estrutura do espaço. E se acabamos de acionar a sequência de chave e fechadura, então o que quer que aconteça a seguir nunca deveria ter sido evitado. Era inevitável. O telescópio James Webb foi construído para olhar para fora, para perscrutar a primeira luz do universo e decifrar a história de galáxias há muito extintas. Mas o que ele nos deu em vez disso foi uma reflexão, uma que nos força a confrontar a possibilidade de que a história nunca tenha sido sobre estrelas distantes. SWAN e Atlas não simplesmente tropeçaram em nosso sistema solar como errantes cósmicos. A sincronia, a escala, as manobras impossíveis e o silêncio durante o apagão apontam para uma intenção. Uma fechadura e uma chave, um drone e uma fortaleza. Um encontro não destinado aos nossos olhos. E, no entanto, nós o vimos mesmo assim. Isso muda tudo porque significa que pela primeira vez na história a humanidade pode ter interceptado não um objeto aleatório, mas uma missão, uma sequência, um ciclo mais antigo que a própria civilização. Chegou a hora de retornarmos quando finalmente tivéssemos construído os instrumentos capazes de perceber. E se isso for verdade, então a verdade aterradora é esta: nunca fomos os observadores. Éramos os observados. Os pulsos de ECWN através do campo magnético da Terra, suas transmissões codificadas para a Lua, suas ressonâncias que se propagam através de animais e falhas geológicas, tudo sugere que nosso planeta faz parte dessa história há muito mais tempo do que imaginávamos.
A fortaleza não está aqui por acaso. Atlas não está aqui sozinho. Juntos eles podem fazer parte de um sistema que não compreendemos. Um sistema que vê a Terra não como um acidente, mas como um nó, um ponto de dados, talvez até mesmo um alvo. Seja para contato, para posicionamento ou para ativação, o propósito permanece oculto. Mas o silêncio de nossas agências e o bloqueio imposto aos nossos telescópios dizem mais do que qualquer comunicado de imprensa jamais poderia. Queríamos respostas. Em vez disso, recebemos um espelho. Swan e Atlas não são apenas anomalias celestes. São a prova de que talvez tenhamos cruzado um limiar, um ponto, em que o universo começa a responder a nós. E a parte mais assustadora não é que não entendamos o que está acontecendo, é que talvez nunca devêssemos entender. Então agora a questão não é se a humanidade fará contato. A questão é se já fizemos e se o verdadeiro sinal não foi o que recebemos, mas o que enviamos simplesmente ao observar. Porque às vezes o ato de observar é a própria mensagem. E agora o cosmos pode finalmente estar respondendo.